Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e orbita a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas. Hoje vamos conhecer os 10 maiores segredos e curiosidades sobre esse lindo planeta. Saturno poderia flutuar no oceano. Se fosse possível colocar Saturno em um lago gigante, ele flutuaria. Isso ocorre porque Saturno é um planeta gasoso, ou seja, ele é uma grande nuvem de gás concentrada pela atração gravitacional de sua grande massa. É provável que ele possua um núcleo sólido, provavelmente de hidrogênio metálico, devido à grande pressão que sua estrutura deve fazer no centro. Mas isso não foi confirmado ainda. Porém, é verdade que Saturno tem uma densidade menor que a da água. Porém, caso fosse possível ter uma massa de água grande o suficiente para colocar Saturno sobre ela, o que ocorreria seria bem complexo e não haveria flutuação por dois motivos. Vamos imaginar um planeta grande o suficiente para ter uma massa de água com largura e profundidade o suficiente para que um objeto tão enorme quanto Saturno pudesse flutuar. Esse planeta teria de ter um tamanho maior que o próprio Sol e tamanha massa e gravidade fariam o sistema colapsar gravitacionalmente ou na fusão de hidrogênio, estrela, ou em um buraco negro. Mas, ainda que isso não ocorresse, vamos imaginar um planeta oco, apenas com a superfície sólida para ter a camada de água por cima. Toda essa massa de água faria uma pressão enorme no fundo e, dificilmente você ainda teria nesse fundo, sujeito a toda essa pressão, água líquida. Como a água tem hidrogênio, assim como o Sol, tamanha pressão poderia começar uma fusão nuclear ou algo similar, é difícil saber, mas o fato é que não consigo imaginar como seria possível manter toda a água sob essa pressão absurda ainda com sua estrutura molecular intacta e no estado líquido. Assim, um planeta tão gigante para ter um mar ou lago para colocar Saturno, tornaria inviável qualquer corpo hídrico estável para colocar Saturno para flutuar. Mas, e se tal planeta fosse possível ainda assim? Vamos para o segundo motivo. Ainda que, por mágica, um planeta com essa escala de tamanho e massa fosse possível, Saturno não é um corpo sólido rígido e sim uma bola de gás. Logo, não seria como colocar uma bola de ping-pong na água, seria como colocar um ovo cru na água, só que sem a casca. A parte gasosa de Saturno iria reagir e se incorporar à massa de água e atmosfera do planeta misterioso gigantesco e o núcleo sólido, se existente, ou entraria imediatamente em vaporização pela ausência de pressão, ou ele afundaria para o fundo desse oceano gigante já que esse núcleo metálico seria bem mais denso do que a água. De todo modo, em ambos os casos, Saturno não flutuaria de fato. Os anéis de Saturno estão desaparecendo? Todas as evidências apontam para essa realidade. Os belos anéis de Saturno, o mais fotogênico dos planetas do Sistema Solar, estão desaparecendo. Como bem indica o The Atlantic, é difícil imaginar Saturno sem seus anéis. Segundo o Space Place da NASA, existem entre 500 e 1000 anéis em uma largura de 400 mil quilômetros, o equivalente à distância entre a Terra e a Lua. Os anéis são compostos de partículas, em alguns casos do tamanho de um ônibus, e são bolas de gelo, ou rochas cobertas de gelo. De acordo com o que indica a National Geographic, uma teoria aponta que a origem dos anéis se deu a partir de pequenas luas geladas que orbitavam Saturno e que colidiram, possivelmente afetadas pela gravidade de algum asteroide ou cometa. Outros planetas como Júpiter podem ter tido anéis no passado. Na verdade, Urano também tem seus próprios anéis e Netuno tem os seus muito fracos. Em 2004 a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, e lá permaneceu até 2017 para estudar seus anéis e luas, algo que a espaçonave Voyager começou. A Cassini carregou a sonda Huygens com seu paraquedas que foi lançado na lua gigante de Saturno, Titã, fornecendo imagens incríveis de sua superfície que nunca haviam sido vistas antes. A novidade agora é que os anéis de Saturno estão desaparecendo mais rápido do que se pensava anteriormente. A NASA explicou que os anéis estão sendo puxados para o planeta devido à gravidade do gigante gasoso. É por isso que os anéis estão desaparecendo na forma de chuva de gelo empoeirado.
Saturno tem 82 luas, e uma delas talvez possa abrigar vida. É o planeta do Sistema Solar com o maior número de luas ou satélites naturais, ultrapassando Júpiter em 7 de outubro de 2019, após a descoberta de 20 novas luas do planeta. O planeta também possui o satélite natural Titã, a única lua do Sistema Solar com uma atmosfera importante. Os satélites maiores, conhecidos antes do começo da exploração espacial, são Mimas, Encélado, Tétis, Dione, Rhea, Titã, Hiperião, Jápeto e Febe. Encélado e Titã são mundos especialmente interessantes para os cientistas planetários. O primeiro, pela existência de água líquida a pouca profundidade de sua superfície, com a emissão de vapor de água através de geysers. O segundo, porque possui uma atmosfera rica em metano, bem similar à da Terra primitiva. Outras 30 luas de Saturno possuem nome, mas o número exato de satélites ainda é incerto, pois existe uma grande quantidade de objetos que orbitam este planeta. No ano 2000, foram detectados 12 satélites novos, cujas órbitas sugerem ser fragmentos de objetos maiores capturados por Saturno. A missão Cassini-Huygens também encontrou novas luas. A lua gelada de Saturno Enceladus pode ser o melhor lugar para encontrar vida além da Terra, segundo cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana. A afirmação ocorre após novas observações feitas pela sonda Cassini no pequeno satélite, que tem um raio de 500 km. A sonda deu um rasante pela superfície de Enceladus e recolheu amostras dos jatos de vapor d'água que a Lua emite a partir de seu polo sul. A análise química da água, que vem de um oceano subterrâneo do satélite, sugere que seu leito oceânico possui fontes hidrotermais, locais que, na Terra, são repletos de micro-organismos. Os cientistas esclarecem que a existência destes sistemas hidrotermais não é garantia de que há micróbios, por exemplo, em Enceladus. O ambiente pode ser estéril. Mas os resultados obtidos pela Cassini justificam voltar à Lua de Saturno com instrumentos mais sofisticados para refazer os testes. A NASA planejava fazer o anúncio sobre a confirmação da existência de hidrogênio 2 meses depois do último rasante da Cassini pelos jatos de vapor d'água, em outubro de 2015. Mas a agência decidiu segurar a informação. Uma das preocupações era que o espectrômetro presente na sonda produzisse hidrogênio molecular sozinho, caso a água entrasse no instrumento de uma maneira específica. A equipe de Hunter White passou um ano analisando os dados para certificar-se de que o hidrogênio de fato vinha do vapor d'água de Enceladus. A missão da Cassini está chegando ao fim. Depois de passar 12 anos circulando Saturno, a sonda está com pouco combustível e deve ser deixada na atmosfera do planeta em setembro, para garantir que ela não colidirá com Enceladus no futuro. Apesar de eficientes, os instrumentos da Cassini não foram criados para detectar vida diretamente na Lua de Saturno. Para isso, seria necessário um novo tipo de espectrômetro. A agência pretende enviá-los em 2026. NASA já aprovou uma missão para a Europa, a Lua Oceânica de Júpiter, onde o processo de serpentinização provavelmente acontece. Mas a camada de gelo em Europa é mais grossa e é possível que uma pequena quantidade de água consiga escapar para ser recolhida por uma sonda. O apelo de Enceladus é a facilidade com que sua superfície consegue ser estudada, já que uma rede de geysers ejeta vapor de água para o espaço. A sonda só precisa voar em meio a estes jatos para colher material. Para ter vida, precisa-se de água líquida, de materiais orgânicos e dos elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Ainda não medimos os índices de fósforo e enxofre em Enceladus, mas é preciso ter alguma fonte de energia metabólica, e os resultados encontrados por Cassini são muito importantes, diz White. O estudo dos cientistas da NASA foi publicado na revista científica Science. A duração de um dia em Saturno era um mistério até recentemente. Usando novos dados da sonda Cassini da NASA, os investigadores pensam ter resolvido um antigo mistério da ciência do Sistema Solar, a duração do dia em Saturno. É 10 horas, 33 minutos e 38 segundos.
O valor iludiu os cientistas planetários durante décadas, porque o gigante gasoso não tem superfície sólida com marcos para rastrear enquanto gira, e tem um campo magnético invulgar que esconde o período de rotação do planeta. A resposta, descobriu-se, estava escondida nos anéis. Durante as órbitas da Cassini em redor de Saturno, os instrumentos examinaram os anéis gelados e rochosos em detalhes sem precedentes. Christopher Mankiewicz, estudante de astronomia e astrofísica da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, Estados Unidos, usou os dados para estudar padrões de ondas dentro dos anéis. O seu trabalho determinou que os anéis respondem a vibrações dentro do próprio planeta, agindo de forma semelhante aos sismógrafos usados para medir o movimento provocado por sismos. O interior de Saturno vibra a frequências que causam variações no seu campo gravitacional. Os anéis, por sua vez, detectam esses movimentos no campo. A rotação de 10 horas 33 minutos e 38 segundos que a análise rendeu é vários minutos mais rápida do que as estimativas anteriores de 1981, baseadas em sinais de rádio da sonda Voyager da NASA. A análise dos dados da Voyager, que estimou o dia como tendo a duração de 10 horas 39 minutos e 33 segundos, baseou-se na informação do campo magnético. A Cassini também usou dados do campo magnético, mas as estimativas anteriores variavam entre 10 horas e 36 minutos até 10 horas e 48 minutos. Os cientistas geralmente dependem dos campos magnéticos para medir as rotações dos planetas. O eixo magnético de Júpiter, como o da Terra, não está alinhado com o seu eixo de rotação, por isso, gira enquanto o planeta roda, permitindo aos cientistas medir um sinal periódico nas ondas de rádio para obter o período de rotação. No entanto, Saturno é diferente. O seu campo magnético único está quase perfeitamente alinhado com o seu eixo de rotação. É por isso que a descoberta nos anéis foi a chave para determinar a duração do dia. Os cientistas estão entusiasmados com a melhor resposta até agora para uma questão tão central sobre o planeta. Os anéis tinham a resposta. Os investigadores usaram ondas nos anéis para espiar o interior de Saturno e esta característica fundamental do planeta, a muito procurada, saltou à vista. E é um resultado realmente sólido, disse Linda Spilker, cientista do Cassini. Os anéis tinham a resposta. A ideia de que os anéis de Saturno podiam ser usados para estudar a sismologia do planeta foi sugerida pela primeira em meados de 1982, muito antes das observações necessárias serem possíveis. O coautor Mark Marley, agora do Centro de Pesquisa Ames da NASA em Silicon Valley, no estado norte-americano da Califórnia, subsequentemente aprofundou a ideia para sua tese de doutorado em 1990. Além de mostrar como os cálculos podiam ser feitos, previu onde poderiam estar as assinaturas dos anéis de Saturno. Ele também observou que a missão Cassini, na altura nos estágios de planeamento, seria capaz de fazer as observações necessárias para testar a ideia. 2 décadas depois, nos anos finais da missão Cassini, os cientistas analisaram os dados e encontraram características dos anéis nas posições previstas por Mark, disse o coautor Jonathan Fortey, professor de astronomia e astrofísica da Universidade da Califórnia em Santa Cruz e membro da equipe da Cassini. Este trabalho visa aproveitar ao máximo estas observações. A missão da Cassini terminou em setembro de 2017 quando, com pouco combustível, mergulhou deliberadamente na atmosfera de Saturno, para evitar a queda nas luas do planeta. A atmosfera de Titã, uma das luas de Saturno, é tão espessa e sua gravidade é tão baixa que você poderia voar por lá se fizesse o movimento de bater asas com seus braços. Mas alcançar essa façanha não é tão simples quanto parece. Antes de sair voando ao redor do satélite, seria necessário vestir um traje espacial. Isso porque a atmosfera de Titã pode fazer mal para a saúde, como lembra o Sploid. A composição atmosférica na estratosfera é 98,4% nitrogênio, a única atmosfera densa e rica em nitrogênio no sistema solar além da Terra, com 1,6% restante composto majoritariamente por metano, 1,4%, e hidrogênios, 0,1 a 0,2%.
Porque o metano condensa fora da atmosfera de Titã em grandes altitudes, sua abundância aumenta abaixo da tropopausa em uma altitude de 32 km, alcançando a marca de 4,9% entre 8 km de altitude e a superfície. Ainda existem traços de outros hidrocarbonetos, como etano, diacetileno, metilacetileno, acetileno e propano, e de outros gases, como cianoacetileno, cianeto de hidrogênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianogênio, argônio e hélio. Os anéis de Saturno surgiram depois dos dinossauros. Acredita-se que eles foram formados há apenas 100 milhões de anos. Um estudo realizado por pesquisadores dos institutos SETI e Southwest de pesquisa sugere que os anéis e as luas de Saturno são mais recentes do que se acreditava. A pesquisa foi publicada no periódico Astrophysical Journal e explica que os anéis e satélites se formaram há 100 milhões de anos, 4 bilhões depois do surgimento do próprio planeta. A teoria é impressionante, visto que a maioria dos planetas e luas do Sistema Solar tem bilhões de anos. Sem contar que 100 milhões de anos é pouquíssimo tempo, em termos de comparação, já existiam abelhas e dinossauros na Terra nessa época. Os cientistas chegaram a essa conclusão por meio das observações realizadas pela sonda Cassini. A partir dos dados coletados, os pesquisadores fizeram simulações virtuais para calcular o quanto as órbitas das mais de 60 luas de Saturno mudaram com o tempo. Observou-se que as órbitas das luas crescem aos poucos, mas em escalas diferentes. Isso faz com que, por vezes, algumas delas entrem em ressonâncias orbitais, exercendo influência gravitacional umas nas outras. Alguns dos satélites, principalmente os interiores, não mostravam esses mesmos níveis de inclinação, o que levou os cientistas a acreditarem que eles provavelmente são mais recentes que o restante. Podemos afirmar que os satélites em questão não são tão velhos quanto o planeta, afirmou Matija Cook, pesquisador que conduziu o estudo. Nossa melhor estimativa é que Saturno teve uma coleção parecida de luas antes, mas suas órbitas foram atrapalhadas por um tipo especial de ressonância orbital envolvendo os movimentos de Saturno em torno do Sol, disse Cook. Por fim, as órbitas das luas ao redor se cruzaram e esses objetos colidiram. A partir desses materiais, os anéis e atuais satélites se formaram. De acordo com os pesquisadores, todos os satélites mais próximos a Saturno do que Rhea, a segunda maior lua do planeta, têm menos de 100 milhões de anos. Como os anéis mais visíveis de Saturno provavelmente surgiram a partir dos mesmos materiais que essas luas internas, é possível que sejam tão jovens quanto elas. Lua perdida há muito tempo poderia ser a origem dos anéis de Saturno. Entre todos os planetas do nosso Sistema Solar, Saturno é certamente o que mais desperta a imaginação, devido a seus anéis imensos. Mas não há consenso entre os especialistas sobre sua origem ou formação, nem mesmo sobre sua idade. No entanto, um estudo publicado, na prestigiada revista Science, tenta responder a essa pergunta. Segundo esta pesquisa, há 100 milhões de anos, rompeu-se uma lua que se aproximou demais de Saturno e seus vestígios ficaram na órbita do planeta. Os anéis de Saturno foram descobertos por Galileu há uns 400 anos, e são dos objetos mais interessantes de se observar no Sistema Solar através de um pequeno telescópio, detalha Jack Wisdom, autor do estudo. É satisfatório ter encontrado uma explicação plausível sobre sua formação, confidenciou à AFP este professor de ciências planetárias do Massachusetts Institute of Technology. Saturno, o sexto planeta em torno do Sol, se formou há 4,5 bilhões de anos, nas origens do Sistema Solar. Mas há algumas décadas, cientistas asseguraram que os anéis de Saturno apareceram muito depois, há uns 100 milhões de anos. Esta hipótese foi reforçada por observações da sonda Cassini, lançada em 1997 e aposentada em 2017. Mas, como ninguém pôde determinar de que forma estes anéis só apareceram há 100 milhões de anos, alguns questionaram o arrazoado, explica Wisdom. Wisdom e seus colegas construíram, então, um modelo complexo que permite não só explicar seu aparecimento recente, como entender também a inclinação do planeta. O eixo de rotação de Saturno está inclinado 26,7 graus em relação à sua vertical.
E sendo este planeta um gigante gasoso, seria de se esperar que o processo de acúmulo de matéria que levou à sua formação tivesse evitado esta inclinação. Wisdom batizou a Lua Crisalis, comparando o aparecimento dos anéis de Saturno a uma borboleta que emerge de um casulo. Os cientistas pensaram que Crisalis fosse um pouco menor do que a nossa Lua, e mais ou menos do tamanho de outro satélite de Saturno, Jápeto, quase totalmente formado por gelo. Ventos e tempestades em Saturno. Observações feitas com a sonda espacial Cassini e com telescópios terrestres mostram que uma grande tempestade na atmosfera de Saturno tem mais de 10 raios por segundo, cada um deles 10.000 vezes mais fortes do que os vistos na Terra, de acordo com resultados de 2 trabalhos independentes apresentados nesta quarta-feira na revista científica Nature. Tempestades são comuns na atmosfera do gigante planeta gasoso, tanto quanto na Terra. Elas duram de alguns dias a muitos meses e cobrem uma área média de cerca de 2.000 quilômetros. Mas eventos tão grandes como o analisado agora são chamados de grandes manchas brancas e são mais raros, acontecem cerca de uma vez por ano de Saturno, o que equivale a 29,5 anos terrestres. Essa tempestade começou a surgir em dezembro de 2010 e passou de 10.000 quilômetros de área. Ela é a mais intensa observada até agora pelos astrônomos. Os pesquisadores acreditam que eventos do tipo podem se formar com a mudança de estações no planeta. Os trabalhos também mostram que os ventos da alta atmosfera de Saturno são fortes o suficiente para não mudarem de direção, mesmo com a enorme tempestade atravessando o planeta. Segundo os cientistas, isso indica que eles são parecidos com os que são observados no vizinho Júpiter. Saturno leva o nome do pai de Júpiter. Saturno era o pai de Júpiter, na mitologia romana. E se tratando dos planetas, Saturno e Júpiter são semelhantes em muitos aspectos, incluindo tamanho e composição. Isso favoreceu que tal nome fosse escolhido. Saturno também era o deus do tempo para os romanos, e o fato desse planeta ser o que tem o período orbital mais lento também favoreceu a escolha desse nome. O hexágono de Saturno. O hexágono de Saturno é um padrão de nuvens persistente em formato hexagonal em torno do polo norte de Saturno, localizado perto da latitude de 78 graus N. Os lados do hexágono têm cerca de 13.800 km de comprimento, o que é maior que o diâmetro da Terra. Ele gira com um período de 10 horas 39 minutos e 24 segundos, o mesmo período das emissões de rádio de Saturno a partir de seu interior. O hexágono não se desloca em longitude como outras nuvens na atmosfera visível. Um segundo vórtice de 6 lados apareceu centenas de quilômetros acima deste. O hexágono de Saturno foi descoberto durante a missão Voyager em 1981 e foi posteriormente revisto por Cassini-Huygens em 2006. Durante a missão Cassini, a cor do hexágono mudou de uma cor predominantemente azul para uma cor dourada. O polo sul de Saturno não tem um hexágono, de acordo com as observações do telescópio Hubble. No entanto, o polo sul tem um vórtice assim como o polo norte tem um no interior do hexágono. Várias hipóteses para o padrão hexagonal de nuvens têm sido desenvolvidas. Uma hipótese, desenvolvida na Universidade de Oxford, é que o hexágono é formado onde há um elevado gradiente latitudinal na velocidade dos ventos atmosféricos na atmosfera de Saturno. Formas regulares semelhantes foram criadas em laboratório quando um tanque de líquido circular foi girado com velocidades diferentes no seu centro e periferia. A forma mais comum foi a de 6 lados, mas formas com 3 a 8 lados também foram produzidas. As formas aparecem em áreas de fluxo turbulento entre os dois corpos de fluidos diferentes girando com diferentes velocidades. Um número estável de vórtices de tamanho semelhante se formam no lado mais lento, sul, da fronteira dos fluidos e estes interagem uns com os outros para se distribuírem uniformemente ao redor do perímetro. A presença de vórtices influencia o limite para mover para o norte onde cada um está presente e isto dá origem ao efeito poligonal. Polígonos não são formados em fronteiras de ventos a menos que os parâmetros de diferencial de velocidade e viscosidade estejam dentro de certos limites, e portanto, não estão presentes em outros locais prováveis, como o polo sul de Saturno ou os polos de Júpiter.
Outros pesquisadores afirmam que estudos laboratoriais apresentam vortex strites, uma série de vórtices espirais não observados no hexágono de Saturno. Simulações mostram que fluxos sinuosos rasos e lentos na mesma direção, como as nuvens mais prevalecentes de Saturno, são capazes de causar os comportamentos observados no hexágono de Saturno com a mesma estabilidade de perímetro. No próximo episódio, vamos desvendar o que é fato e o que é mito em relação ao universo. Resumindo, vamos ver até onde fomos enganados pela ficção científica. Não esqueça que sua presença no próximo episódio será sempre uma honra. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.